Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gente, eu vou falar de uma coisa aqui hoje para vocês que estão aí se preparando para alguma prova de concurso público ou de processo seletivo, que aparentemente pode ser que não tenha nada a ver com o que você está fazendo, né? Mas é uma coisa que você pode considerar. Eu, eu já vou te falar, tá? Só dar uma introdução aqui para mim chegar onde eu quero. Mas também vai ser bem rapidinho para não tomar muito seu tempo. Eu me lembro quando eu estava me preparando para concursos, eu me preparava, eu estudava muito mesmo, tá? Eu me dedicava mesmo, sabe? Eu mergulhava naquilo que eu estava fazendo, sabe? Eu me colocava dentro daquilo que eu estava fazendo, eu me entregava de fato. Então, quando eu ia assistir uma aula, gente, o meu foco, a minha atenção estava toda naquela aula. Quando eu estava resolvendo questões de prova, a minha atenção estava toda ali. Então, assim, eu organizava a minha vida, o meu dia, o meu ambiente, para ficar tudo assim, o melhor cenário possível para que nada pudesse tirar o meu foco e a minha atenção. Tá? Isso aqui basicamente você também pode fazer. Tá? E eu me preparava bem e eu acho que eu já devo ter falado aqui em algum outro momento que eu fui reprovado em uma série de concursos de formas consecutivas. Mas aí, o ponto aqui é o seguinte: o que eu tenho que fazer diferente? E é aqui onde eu quero chegar, tá? Eu não sei se para vocês que eu vou falar aqui vai fazer uma diferença ou não. Eu também não sei se você vai pôr em prática ou não, porque isso aqui depende de cada um, tá? Mas veja, eu sou uma pessoa cristã, tá? Eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, eu creio que ele pode nos ajudar. Então, se a gente pedir a ajuda dele, ele vai nos ajudar. Às vezes a gente não sabe qual que é o momento, né? Mas a gente tem essa fé, essa convicção de que ele pode nos ajudar. E nós sabemos também que nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Aquilo que está à nossa disposição, nós temos que fazer. E aí, eu, eu me lembro que eu fui fazer uma prova de concurso e eu tinha me preparado bem, assim, razoavelmente bem, tá? E quando eu cheguei na prova, eu tive uma surpresa. Eu tive uma surpresa mais ou menos quando eu estava do meio da prova para o final. Eu comecei a resolver as questões, né? As questões que eu. A gente sempre. Você vai ver, né, gente? Muitos professores vão dizer para você que você tem que começar a prova pelas disciplinas que você domina, tá? Que você tem um conhecimento a mais. Questões mais fáceis para você ganhar tempo e confiança durante a prova, né? E aí eu fiz isso. Eu fiz isso nessa prova, não só nessa prova, mas também todas as outras eu fazia. Nessa que eu fiz isso, né? E as questões específicas, ela estava do meio da prova para frente. E aí, quando eu chego nas questões específicas, eu tive uma surpresa. Só que eu já tinha me preparado antes. Qual foi a surpresa? As questões eram muito longas. As questões elas tinham um comando muito grande e as alternativas muito grandes também. Quando eu digo muito grande, é que em comparação às outras provas, era muito grande, tá? Muito grande. Então, quando eu olhei aquilo ali, eu já senti que eu ia precisar de mais tempo para resolver aquelas questões. E aí eu comecei a resolver algumas. Aí daqui a pouquinho deu uma parada e comecei a folhear a prova até o final, né? Para me verificar se as outras questões, se elas seguiam mais ou menos a mesma estrutura daquelas que eu estava resolvendo, né? E por incrível que pareça, todas as questões eram longas.
Então, quando eu vi aquilo, eu me dei conta de que eu não conseguiria resolver aquela prova até o final. Eu não conseguiria, porque o tempo não dava. Era o tipo de questão que, eu não me lembro, mas eu acho que a prova tinha 60 questões. Mas era o tipo de questão que com 1 minuto e meio ali você não resolvia. Basicamente você teria que ter 2 minutos para resolver cada questão, porque a questão tinha um comando longo, então você tinha que ler o comando, entender o comando e depois tinha que ler cada uma das alternativas, comparando com o comando para saber qual que estava errado. Mas como a questão era longa, você não conseguia lembrar de tudo, porque é muito grande. Você lia 2 alternativas ali, você já esquecia das outras, muito grande. E nas provas anteriores dessa banca, não tinha histórico de questões muito longas. Tá? Não tinha histórico. E aí eu falei, caramba, agora lascou, viu? Na época eu tinha ido fazer a prova lá em Santarém do Pará. Não sei se você já ouviu falar, Santarém do Pará é uma cidade que fica lá no estado do Pará, né? Uma das maiores cidades do Pará. E aí eu tô lá, falei, agora? Então, basicamente, gente, eu tive que... Eu pensei naquele momento, bom, essa aqui pra mim não dá. Essa prova aqui pra mim não dá, não tem como. As questões de conhecimentos gerais, conhecimentos básicos, ela não era grande. Mas quando chegou nas específicas, as questões eram muito grandes. Tipo, ela fugiu totalmente das questões que vinham sendo cobradas, entendeu? E eu, gente, sinceramente, eu me esforcei. Eu li, resolvi as questões que dá para resolver. E eu vou te confessar, que nesse dia aqui eu tive uma experiência de que por mais que você se prepare, você vai ter algumas surpresas. Então é bom que você esteja preparado. É bom que você esteja preparado para você saber enfrentar essas surpresas. Nesse caso específico aqui, essa foi uma surpresa que eu tive. Não só eu, mas todos os candidatos tiveram, tá? Mas naquele dia ali, eu percebi que por mais que eu tivesse estudado, algumas coisas fogem do nosso controle um pouco, né? Tudo bem que eu poderia prever que a prova vinha daquele jeito. Bom, de acordo com os históricos, não. Mas o que acontece é que a banca, né, gente, você não tem controle. A banca, ela pode... Não tem nada que impede no edital dizendo que a banca não pode fazer aquilo. Se amanhã ou depois você vai fazer uma prova onde as questões são muito longas, e aí? E aí é que você tem que organizar o seu tempo e treinar de forma exaustiva para poder não passar por isso, tá? Então, meu recado para você, minha dica para você, se você vai fazer uma prova de concurso público, né, de exame no geral, seletivos, vestibular, você tem que se preparar para o pior cenário. Quando eu digo o pior cenário, é justamente um cenário como esse. Se vier uma questão muito longa, como é que eu faço? Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente não, nós nos preparamos e nós dividimos o tempo para a gente resolver as questões. Por exemplo, se uma prova tem 60 questões, basicamente ali você vai e você tem 3 horas para resolver essa prova, ou 3 horas e meia, você vai tirar 30 minutos ali para passar as questões
da prova para o gabarito. E o restante do tempo você vai utilizar para resolver as questões e, de repente, talvez conferir algumas questões depois. Você vai usar desse mesmo tempo para você ir no banheiro, para você tomar uma água, entende? E aí você percebe que você descontando esse tempo ali, onde você vai no banheiro, onde você para tomar uma água, que são coisas muito rápidas também, e o tempo que você faz esses pontinhos de revisão na prova, né? Às vezes você está resolvendo a prova, você deixa uma questão lá em branco, e depois você volta lá. Então, basicamente, se você pega aí, por exemplo, uma questão, uma prova de 3 horas e meia, você tem ali 210 minutos. Né? 210 minutos. Então, se você tira 30 minutos para marcar as questões do caderno no gabarito, você ficou com 180 minutos. E se você, vamos, por exemplo, você tira ali mais de 10 minutos para ir no banheiro, com 170 minutos. E vamos dizer, durante toda a prova, você tirou aí 10 minutos para tomar água, né? Para tomar água, para comer um biscoitinho, alguma coisinha, pelo menos 10. Então você ficou com 160 minutos. Né? Então você ficou com 160 minutos. Então basicamente ali você tem ali 2 minutos e 66 segundos, 2 minutos e 60 segundos para cada prova. Eu estou considerando um cenário ali bem tranquilo, né? E aí você pega uma prova, lógico, tem questão que você resolve mais rápido, né? Mas aí você pega uma prova dessa maneira, ela mexe totalmente ali no tempo que você tinha planejado em gastar para resolver cada questão. Então, o que eu te oriento? Já vá se preparando para um cenário difícil, para um cenário em que você pode se sobressair, né? Se sobressair caso isso aconteça, tá? Em outras palavras, treine questões, tá? Cronometre o tempo, treine de forma exaustiva, porque veja, você vai fazer uma prova num dia, mas a sua prova é só nesse dia, certo? Depois da prova, acabou. E você vai treinar, você vai se dedicar por pouco tempo também, tá? Então, por isso, você tem que se dedicar ao máximo. Você não pode ir brincando com isso. Então, você tem que se preparar, tá? Você vai ter que fazer resolução de questões anteriores, tá? Você vai se preparar para vários cenários, tá? Para quê? Para que você não seja pego de surpresa. Nesse dia eu fui pego de surpresa. Eu já estava estudando, ó, bom tempo. Então, assim, por mais que a gente se prepare, e também por mais que a gente se prepare, sempre pode haver alguma coisa que esteja fora do nosso controle. Só que veja, se preparar de maneira técnica, profissional, se preparar para vários cenários diferentes é uma coisa que está dentro do seu controle, não está fora, entendeu? Se você tem uma banca que está acostumado ali, vir com um modelo de questão, mas a banca pode mudar. A banca pode mudar. Essa mudança que a banca pode fazer está fora do seu controle. Só que você, como um estudante inteligente, você também pode se preparar, pode se antecipar e pensar o seguinte: ok, se a banca mudar,
Eu estou pronto porque eu mudei antes. Então veja, tem cenários que você vai ter que se antecipar. E aí, gente, não tem outra escolha. É você, é o seu futuro, é a sua prova, é o seu cargo que está em jogo. Tá bom? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Você vê que nesse vídeo aqui eu não trouxe nada para te vender. Não tem nada para vender aqui, tá? Somente para te trazer essas orientações, essas dicas aqui, certo? Eu não sei para qual concurso ou seleção você está se preparando, tá? Mas você pode depois dar uma olhada aqui na parte nos comentários, na descrição, pode ser que esteja algum material recomendado para você, mas embora eu não sei qual seja o concurso ou exame que você esteja se preparando, tá? Porque temos materiais que eles são assim, básicos, né, para vários concursos ou exames, tá bom? E se você gostou do vídeo, aqui nos comentários diz assim, gostei, diz que foi bom, tá? Se tem alguma coisa que você acha que precisa melhorar, diga lá, escreva também. Se você quiser que eu traga algum comentário, eu falo sobre algum outro assunto aqui no vídeo, escreve aqui no canal, nos comentários também, tá bom? Eu leio todos os comentários e respondo para vocês. Um grande abraço para vocês e boa sorte em suas provas.